TV Brasil Central, em parceria com a TV Alego, RBC AM e Rádio Brasil Central FM. Lembrando, você pode participar do programa pelas nossas redes sociais e também pelo WhatsApp, pelo 992-298580. Vamos conferir o que nós temos no programa de hoje. Vila Nova vence Corinthians e se aproxima de classificação no Brasileiro de Aspirantes. Na véspera do confronto com a Venezuela pelas eliminatórias, jogador da seleção brasileira testa positivo para coronavírus. Lanterna, Goiás se prepara para a decisão contra o Atlético Paranaense, penúltimo colocado. Na reestreia de Marcelo Cabo, o Dragão terá mudanças para enfrentar o Flamengo no Rio de Janeiro. 3 visitantes abrem vantagem nas partidas de ida. Vamos lá então, a gente teve um probleminha com as manchetes, mas hoje a gente tem Atlético, tem Goiás, tem Vila Nova, tem seleção brasileira, que perdeu um jogador muito importante para o jogo de segunda-feira contra o Uruguai, e a gente vai discutir tudo isso juntamente com você e o nosso timaço de comentaristas. Evandro Gomes. Daniel Santana, meu parceiro, boa noite, grande abraço a você, ao Calazans, ao Dante Keller, um abraço à minha nobre família goiana. José Calazans. Boa noite, Daniel. Felicidades como apresentador hoje, muito obrigado. Eventualmente, mas tomara que continue também. Hoje, com a eleição do próximo domingo, as eleições municipais, nós teremos muitos jogos nesse sábado, inclusive com jogos importantíssimos para o futebol goiano, para a classificação e também na Série D do Campeonato Brasileiro, já que o Goiânia, jogando com a Aparecidense, vai empatando no Estádio Olímpico e isso pode representar, talvez com um bom resultado amanhã do Goianésia, que pode ajudar as duas equipes que estão em ação agora no Estádio Olímpico, possa realmente, aliás, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, possam se classificar para a segunda fase. Esses e outros assuntos, e com destaque principal para a seleção brasileira, a partir de agora no TBC Esportes. E por último, mas não menos importante, meu amigo Dante Keller. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Parabéns aí, está indo muito bem. Muito obrigado. Na apresentação, um abraço para o Evandro, Calazans, amigos da TV Brasil Central. Eu quero dizer que hoje à noite nós teremos um grande jogo. A nossa seleção brasileira vai estar em campo. Perdeu aí o Neymar, mas de qualquer forma é a seleção brasileira. E para quem for já de imediato falar que é fácil vencer a Venezuela, não é. Basta ver o que foi o último jogo, 0-0. Então, a gente vai começar falando do Atlético, que apresentou o treinador Marcelo Cabo. Agora mesmo a gente vai ter imagens sobre a apresentação. O Adson Batista também falou os motivos que trouxeram o treinador ao Atlético nesse momento. Eu queria começar com vocês, hoje um pouco diferente, com os comentaristas, sabendo o que vocês acham sobre essa contratação do Marcelo Cabo, o que esperam daqui para frente nesse jogo contra o Atlético, nesse jogo do Atlético. Daniel, eu só posso esperar, meu amigo, que o Marcelo tenha muita sorte no comando do time do Atlético. Calazans e o Dante Keller conhecem bem já o trabalho do Marcelo Cabo. É uma segunda oportunidade que ele está tendo no time do Atlético, já passou pelo Vila Nova, conhece como poucos aqui o time do futebol goiano, o time do Atlético. Ele sabe ali todos os caminhos dentro do Atlético, como que as coisas funcionam por lá. Formas que eu entendo ele fazer um bom trabalho, espero que assim seja já a partir do jogo contra o Flamengo. Se perder, gente, pelo amor de Deus, não é porque foi o Marcelo Cabo, não. Porque o Flamengo é favorito. Mesmo o Atlético Marcelo Cabo, se estivesse com o Mancini, com o Guardiola, com qualquer um. O time atual do Atlético jogar no Rio com o Flamengo é favorito. Então, lembrando dos 3-0 daqui, sim, aquilo acontece de vez em quando no futebol. Pode até acontecer, não de 3, uma vitória do Atlético lá, mas que o Flamengo tem o total favoritismo. Calazans, eu queria saber o seguinte, o Marcelo, na sua coletiva, na sua apresentação, ele disse que está num momento bem diferente da carreira, que quando saiu em 2016, o time era outro, ele não estava tão bem preparado como se sente preparado hoje, inclusive falou sobre a sua certificação A, que a CBF pede para ser treinador profissional de futebol. Então ele se mostrou num momento diferente. Você vê isso também? O Marcelo Cabo é um treinador diferente do que aquele de 2016? Eu acredito que sim, principalmente pelo caminho que ele percorreu, dirigindo outras grandes equipes do futebol brasileiro. Mas o Evandro e você, no destaque,
foram muito felizes em dizer que o Marcelo Cabo sabe tudo e um pouco mais da equipe do Atlético. Tanto é que depois da apresentação hoje feita pelo presidente Adson Batista, na primeira pergunta da entrevista coletiva, ele se referiu incisivamente ao setor de defesa do Atlético Goianiense, que, no seu entendimento, está inseguro, com muitos vacilos, e por isso, talvez, não por culpa dos atacantes, que não seguram a bola na frente, os meio-campistas, mas ele foi incisivo em dizer que precisa de mexer, e muito, no setor defensivo da equipe do Atlético, que tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe atleticana. Dante Keller, Adson Batista hoje disse na apresentação que a vitória do Marcelo Cabo é a vitória dele, pessoal. Colocou aí a responsabilidade para o treinador da escolha do Adson Batista e colocou também sobre os ombros do Marcelo Cabo essa continuidade que o Atlético possa conseguir os seus objetivos. Você acha que isso aumenta um pouco da pressão em cima do treinador? Não, eu acho, Daniel, eu acho que é até muito justo o Adson falar isso, porque foi praticamente o Adson que lançou o Marcelo, depois daqueles trabalhos de auxiliar técnico da seleção brasileira e tudo mais. O grande trabalho que marcou o Marcelo Cabo foi ser campeão brasileiro pelo Atlético. E quem lançou foi o próprio Adson Batista. Então, eu acho mais do que justo falar que a vitória do Marcelo é a própria vitória dele. Agora, também a gente não pode deixar passar que o Atlético tem uma espécie de comissão técnica permanente, da qual participam os treinadores que estão lá trabalhando, aquele que acabou de trabalhar agora. O próprio Adson Batista está sempre conversando com todos eles a respeito do futebol. O Adson não fica de fora das conversas de futebol dentro do Atlético, e está certo, até porque entende muito de futebol. Então, é assim, uma espécie de comissão técnica permanente. Vamos aproveitar, inclusive, e vamos escutar o que o Adson Batista falou hoje na apresentação do treinador Marcelo Cabo lá no Urias Magalhães. É um treinador que ganhou o maior título da história do Atlético. Então, é um momento muito importante por se tratar de um profissional que conhece o clube, os corredores do clube, como o clube funciona, né? E isso tudo fez com que a gente procurasse trazer o Marcelo, né? A gente tinha outras opções, o Marcelo estava empregado, eu procurei, de todas as formas, não prejudicar nenhum clube, né? E dentro disso, optei pelo Marcelo, pelo histórico, porque ele conhece os protocolos, a forma que o clube trabalha, joga na característica que o nosso time vem jogando, porque nosso time tem um sistema de jogo definido, e eu não queria trazer um treinador também que fizesse mudanças drásticas, né? Evandro Gomes, tínhamos outras opções e escolhemos por Marcelo. E aí, Evandro? O Atlético ele saiu um pouco do normal quando ele contratou o Wagner Mancini. Foi uma surpresa boa para a torcida atleticana, pelo nome, pelo status, pelo currículo de Wagner Mancini, que apesar de ter derrubado vários clubes para a Série B do Campeonato Brasileiro, ele tem uma história de grandes clubes e fez um trabalho bom aqui no Atlético. A partir daquele instante, esperava-se que o Atlético pudesse trazer um outro treinador desse nível, não demeritando aqui, evidentemente, o Marcelo Cabo, que tem 2 acessos da Série B para a Série A e tem também 2 participações em Série A do Campeonato Brasileiro, uma delas pelo próprio Atlético, outra pelo CSA de Alagoas. Evidentemente que na Série A ele não foi tão brilhante quanto na Série B. Agora é uma outra história, um novo começo, um recomeço para ele. Quem sabe agora dê certo para o time do Marcelo Cabo, o Atlético, no caso. E o Marcelo Cabo falou sobre as mudanças que ele pretende implantar no Atlético aí nessa sua nova chegada. Vamos conferir o que falou o treinador do Dragão. Eu me preparei bastante para esse momento, né? O que eu vivi em 17, em 19 na Série A vai ser de muita valia para esse momento que estou chegando no Atlético. Claro que a oportunidade da vida de um profissional é sempre a próxima. Não adianta eu ficar aqui vivendo do meu título de 2016. Eu voltei para fazer uma nova história no Atlético, na Série A.
E como eu falei para você, e não existe treinador de divisão. O treinador é treinador da Série C, da Série B, da Série A. Treinador é treinador em qualquer divisão. Agora, eu chego hoje com um material humano, com uma estrutura que eu precisava ter para trabalhar. E é o que está acontecendo nesse momento. E eu me preparei ao longo dos anos. Todo profissional, ele precisa ter uma meta, senão ele estaciona na sua carreira. E quando eu trabalhei bastante ao longo desses anos, que a minha meta era para voltar para a Série A. Eu investi muito na minha carreira, hoje eu sou formado com a licença Pro da CBF, é um investimento de tempo e financeiro muito grande. Eu me reciclei, eu me preparei, eu cresci como profissional, volto um profissional mais experiente, mais capacitado para aproveitar essa grande oportunidade que o Atlético está me dando. Claro que a primeira meta nossa é os 45 pontos, isso é notório. Depois a segunda meta é a Sul-Americana e depois a outra meta é a Libertadores. Então a gente tem que trabalhar por meta. Qual é a nossa primeira meta? A prioridade hoje, atingir os 45 pontos o mais rápido possível. Mas o Atlético hoje me dá uma condição muito boa, uma condição excelente de trabalho, que a gente pode sonhar alto, mas tem que ser um passo de cada vez. Então nós temos 18 jogos, são 18 finais, das 18 finais a primeira é contra o Flamengo no sábado. Eu cheguei essa semana, já fizemos reuniões com o Eduardo, com o João Paulo, com todo o staff do clube, e assim, analisando todo um contexto anterior à minha chegada, claro que é notório, nós detectamos esse problema do sistema defensivo. Eu tive 3 sessões de treinamento e um tópico que eu dei bastante ênfase foi essa situação, né, dos gols que a gente vem sofrendo pelas circunstâncias da saída de bola. Então, eu já tinha visto alguns jogos do Atlético e desde que eu cheguei no CT, ainda não saí do CT, estou trabalhando bastante, praticamente mais de 12 horas por dia, vendo jogos, fazendo reunião, justamente para que a gente possa detectar o que precisa ser corrigido. E com certeza um dos tópicos que a gente deu muita ênfase, que a gente trabalhou com vídeos, individualmente com jogadores e coletivamente nas sessões de treinamento que eu tive, que foram poucas até agora, mas nós demos ênfase para fazer essa correção aí desses gols que o Atlético vem sofrendo e, na verdade, vem ofertando aos adversários. Dante Keller, a primeira meta, alcançar 45 pontos. Não é uma meta muito pequena para o Dragão, não? Não é pequena, não. Todo time tem que pensar dessa maneira. Os clubes de futebol não podem chegar pensando que vão para a Libertadores da América antes de fugir do rebaixamento. É absolutamente natural e essa humildade faz parte. Eu achei muito interessante a palavra dele e ele é realmente um grande treinador. Eu gosto, eu aposto nele. Ele é simples, trabalhador e já mostrou o que pode na equipe do Atlético. Quando não mostrou em outros lugares, porque não podia. Eles não tinham jogador. Agora, deixa eu mandar um abraço aqui para uma galera que está lá em Nerópolis. Hoje tem a reunião lá no pessoal do time do Santo, onde eu fui brilhante goleiro, diga-se de passagem. Está lá o Ratão, está o Ratinho, está o Pampu, está o Ivan, que é o dono da chácara, está Ronaldo Castro, que todos vocês conhecem, nosso querido Ronaldo Castro. Quem mais? O Maninho, o Luciano Veim, e tanta gente que espero que eu não tenha esquecido o nome de ninguém. Um abraço para vocês. Um abraço para todos. E José Calazans, o Atlético tem que começar, segundo o Marcelo Cabo, mudando os erros. Entre esses erros de saída de bola, erros defensivos. Ele tem observado que nos jogos o Atlético tem sofrido muito com isso. Esse é o caminho ou o Atlético tem que pensar em outras mudanças também? Não, a partir daquilo que ele tem observado, já que hoje todos os jogos das várias divisões do Campeonato Brasileiro são mostradas ao vivo em todas as praças do Brasil. Então ele sabe o problema hoje do Atlético. Não é só o sistema defensivo, mas pelo menos é o que está gritantemente aparecendo no momento. E como o Dante falou, e você também, sobre a meta dos 45 pontos, que você acha pouco, é um princípio, é uma meta de trabalho que ele tem.
porque o Atlético já está perigando na posição que está no Campeonato Brasileiro. Então, tem que se fazer um planejamento de que, a partir daí, o que o Atlético pode fazer. Porque o Atlético também, segundo o Watson Batista e as informações oriundas da equipe do Atlético, vão ser contratados outros reforços, além do Richelli, que chegou ontem, anunciado ontem pelo Atlético, que há necessidade de um elenco muito grande. Estamos no início, estamos exatamente na metade do Campeonato Brasileiro. Então, com um elenco curto e com alguma deficiência, como detectou o técnico que chega agora, o Marcelo Cabo, que conhece bem a equipe do Atlético desde o princípio dessa fase, chegar como campeão da Série B e subir para a Série A, ele sabe realmente onde o calo aperta na equipe do Atlético. No momento, detectado o sistema defensivo. Mas, Evandro, com o Wagner Mancini, a gente falava do Atlético na Sul-Americana. Durante um momento, a gente chegou a dizer que o Atlético teria chances de brigar por uma Libertadores. O que aconteceu? E, na realidade, o Atlético esteve na Sul-Americana por alguns dias, né? Na classificação, ocupando 11ª colocação, o time esteve lá em cima. Independente do resultado da partida contra o Flamengo, dá para a gente ter uma percepção do que será o Atlético. A forma, como vai jogar, comportamento dos jogadores. Isso é muito natural, porque se perder, nós não vamos crucificar o Marcelo Cabo em caso de uma derrota para o Flamengo. Agora, uma coisa que ele vai ter que colocar na cabeça dos jogadores do Atlético é que esse time precisa voltar a vencer aqui dentro de Goiânia, o que só fez em 2 oportunidades. Muito pouco para um time que quer, dentro do projeto deles lá, de 45 pontos para não cair, ele precisa... Tem a metade conquistada, são 22 pontos. Né? Metade, ele precisa de 22, eu acho que não cai, com 44. Então, mas para chegar aos 45, mais um empatezinho, tá bom lá para chegar. Eu acredito que o Atlético permanece na Série A, não tenho receio quanto a isso, mas o time precisa voltar a jogar bem aqui dentro de Goiânia, para não deixar tantas dúvidas no momento que sair para jogar fora. Bate-bola, jogo rápido, quero saber dos 3 meninos da Thaís. Marcelo Cabo vai dar certo do Dragão? Eu espero que sim. José Calazans. Também acredito que sim, e outro detalhe também muito importante, que eu esqueci de citar na minha última participação, normalmente a chegada de um novo técnico, embora seja conhecido, mas ficou algum tempo fora, mas retorna apresentando um novo plano de trabalho, uma nova esperança dentro da equipe do Atlético Clube Goianiense. Eu acredito que a estreia de um técnico determina muita coisa em termos de uma nova motivação para o time do Atlético. Eu acredito que aí para frente a história pode mudar. E aí, Dante? Vai, porque o Marcelo Cabo, ele sabe cativar o grupo. E isso é fundamental. Ele vai dar certo, sim. Que bom. Vamos lá. No Goiás, o atacante Queco falou o que ele espera do time esmeraldino para esse confronto importantíssimo do final de semana contra o Atlético Paranaense. Trabalho muito bom. Estamos fazendo, preparando de la mejor manera para llegar a mañana y hacer un buen juego. Ojalá que mañana podamos empezar a sumar de a 3, porque ya es hora de empezar a ganar. El equipo viene jugando bien, pero bueno, no estamos consiguiendo los resultados, así que ojalá que mañana podamos empezar sumando de a 3 y empezar a dar vuelta por ahí este torneo que no estamos teniendo tanto buenos resultados. Deram tudo da coletiva do Queco? Sim, deu para entender. Se tiver qualquer dúvida aqui, vocês podem perguntar ao Dante Kelly, que entende tudo do idioma do castelhano. O que ele disse lá, Dante? O Calazans é melhor para isso. Ô, Evandro Gomes. Pode até falar em espanhol, Calazans fala. Fala muito bem. Evandro, eu quero saber de você o seguinte. O Queco é um jogador que não teve lá muitas oportunidades, mas quando entrou mostrou ser um jogador que tem qualidade no time do Goiás. Você acha que passa pelo Queco essa retomada para o Goiás fugir, sair da zona do rebaixamento? Ou você não vê muitas esperanças no futebol do argentino, não? Não, eu não só deve passar por ele, deve passar por todos lá dentro do Goiás. O Queco é um jogador que ele pode não ser brilhante, mas é útil. Ele é um jogador guerreiro, né? Dos importados do Goiás,
ele é o jogador que mais jogou. É aquele que mais mereceu a confiança dos treinadores que passaram pelo Goiás. Ele é baixinho, mas ele é rápido, ele é enjoado com a bola no pé, difícil de tomar, sofre faltas na entrada da área, marca poucos gols, é verdade. Mas é um jogador que tem lá sua utilidade, porque o futebol hoje, principalmente na situação que o Goiás se encontra, tem que ter jogador guerreiro, e ele é. Até pelo país de onde ele vem, a Argentina. A Argentina, o Calazans conhece, fizemos Copa do Mundo lá, é um país de jogadores guerreiros. Os caras marcam pela determinação, e ele é apenas mais um. Agora, ao Goiás, resta, Daniel Santana, aquela frase de Hamlet, numa peça de William Shakespeare, ser ou não ser, eis a questão, é a partir de amanhã. Quero saber do José Calazans se ele acha que o Goiás começa essa retomada, essa sequência de vitórias que precisa para escapar da lanterna do campeonato contra o Atlético Paranaense, que é o time logo após o Goiás na tabela, é o time que está na penúltima colocação. Eu acredito você está falando negócio de espanhol, de passito em passito, de pouco a pouco, de passo a passo, eu acredito que o Atlético quem tem categoria é outra coisa, né, Dante? Nessa posição. E o Evandro foi muito feliz quando disse que a partir da voluntariedade, com a força de vontade, com o esforço, com amor à camisa, que demonstrou o Queco, dentro das suas limitações. Jogador baixo, de baixa estatura, mas de uma voluntariedade muito grande. Talvez essa voluntariedade dele e de outros jogadores possa contaminar o grupo, contaminar no bom sentido, para que o Goiás, porque a partir de 3 pontos amanhã, para quem está procurando, que não tem nada hoje no Campeonato Brasileiro, não tem alguma esperança, porque é o último de todos, 3 pontos fazem uma diferença psicológica e dá um incentivo, porque é a demonstração de que nós podemos, como o Evandro disse, yes, I can. Sim, nós podemos sim. E o Goiás tem que partir para isso, para sentir e respirar mais aliviado, porque sabe que depende única e exclusivamente dele para sair da situação que ele mesmo se colocou. Dante Keller, me lembro que há algumas semanas aqui você elogiou muito o Rafael Moura, inclusive ficou do lado do Rafael naquela situação que o Goiás passou dos áudios vazados entre o presidente, que o Rafael Moura fazia algumas críticas ao Marcelo. Independente do que aconteceu fora de campo, eu quero saber de você se você acha que para o ataque de Goiás o Rafael Moura ainda é a melhor opção, ou se pelo que vem jogando o Fernandão nesses últimos jogos do Goiás, se o Fernandão já é o titular absoluto desse time. Ô, Daniel, eu vou falar uma coisa aqui, que o nosso cameraman Juarez vai gostar. Juju para os íntimos. Juju para os íntimos. E o Aguinaldo, não sei se vai gostar, porque eu acho que ele é Vila. Mas, de qualquer forma, o Juarez vai gostar. A situação do centroavante, o Rafael Moura, é uma situação de que ele realmente não tem uma condição física invejável. O tempo vai chegando, mas ele tem uma coisa indispensável, que é a disposição dentro de campo e a garra junto com os amigos, e até porque ele é um dos artilheiros da equipe do Goiás, então ele é indispensável. Mas a gente tem que respeitar o Fernandão, que chegou impondo e com alguma coisa que faltava também no Goiás. Então, por que não cada um joga um pouco? Não há uma necessidade de falar, esse é o titular. E eu vou mais além. Você estava perguntando sobre vai ficar em cima do muro, então? Não. Então... não, o titular é o Fernandão. O Fernandão. O titular é o Fernandão. Não pode se tirar um jogador que deu certo no último jogo. Hoje o titular é o Fernandão, mas a situação vai se levando. Você perguntou sobre o Queco, a participação. Eu vou te perguntar, você nunca viu o Caju jogar bem? Já vi algumas vezes. Já, obrigado. Você já viu o próprio Queco jogar bem? Muitas vezes. Aquele outro do meio campo também, de vez em quando ele tem um lampejo. Os jogadores do Goiás são bons de bola. Os jogadores do Oeste são diferentes do que se fala por aí. Eles precisam de perder aquele medo, essa situação que está enforcando todo mundo, que isso tira qualquer um do sério. Isso atrapalha a profissão de qualquer pessoa. O jogador tem que ter liberdade para trabalhar. E o Goiás está caminhando para isso. Eu vou te dizer uma coisa. Se o Goiás vencer o Atlético Paranaense agora, essa equipe vai sair do rebaixamento.
com a capacidade dos jogadores e todo mundo vai ter que aplaudir. A torcida vai ter que aplaudir. Sabe por quê? Eles já tiveram um lampejo de saber jogar bola. O que falta é a tranquilidade. Sem tranquilidade não tem futebol. Oh, sem tranquilidade, nem as pessoas do trabalho braçal trabalham com normalidade. Imagina as pessoas que precisam de criatividade para trabalhar. Então eu vou tirar o "se" da sua colocação. Eu quero saber de vocês três, começando pelo Dante, se o Goiás vence o Atlético Paranaense ou não. Vence. José Vence o Calazans. Atlético Paranaense, Vence. sai dessa situação. Eu sou obrigado a falar que o Goiás é favorito para ganhar o jogo. Coisa rara de acontecer nesse campeonato brasileiro. Mas vai pegar uma equipe que não está bem também, o Atlético do Paraná. Claro que está bem melhor que o Goiás, são 7 pontos à frente, mas é o penúltimo colocado. Se o Goiás não ganhar do Atlético do Paraná, aí eu vou desistir em relação a dar credibilidade a essa equipe. E eu quero saber de você que está nos acompanhando, se você também acha que o Goiás consegue vencer o Atlético Paranaense no final de semana e se o Marcelo Cabo dará certo no Atlético. Estou esperando as respostas de vocês aqui no WhatsApp, pelo 9922-98580. E eu já vou ler algumas participações. O Divino, Evandro, falou o seguinte, ó, parabéns pelo trio de comentaristas, um grande abraço ao Dante, ao amigo José Calazans e ao digníssimo Evandro Gomes. Divino, grande abraço para ele. Obrigado aí pela Obrigado, referência. Divino. A Nazaré do Montserrat pergunta para você também, Evandro, se o Vila vai subir da Série C. Eu acredito que sim, Nazaré. Com toda certeza o time do Vila tem hoje uma qualidade igual aos outros que estão disputando também, todas as condições para subir. O Rui César, atleticano, está aqui dando parabéns pelo programa e mandando um abraço para todos. O Paulo Henrique está falando que é do Parque Anguera 2 e torce para o Goiás. Quer saber, inclusive, se o Goiás vai sair dessa situação, José Calazans. Pode sair, sim. Como nós já dissemos, o Evandro ratificou agora de novo, pode sim. Depende única e exclusivamente dele e isolar os jogadores num ponto. Não deixar chegar no jogador, tem que ganhar tantos pontos, tal. Deixa os jogadores fazer o seu trabalho, que eu acho que é o melhor momento agora. Não levar problemas para o grupo de jogadores e deixar. E quanto ao Rafael Moura, você disse muito bem, pelo passado dele, ou pelo presente dele, que ainda é um jogador que está em atividade, ele não veio para esquentar banco, nem para fazer estatística do Wikipédia, né, do Facebook. Ele veio para jogar no time do Goiás e, com o Fernandão aparecendo agora, é mais uma motivação para o Rafael Moura, quando tiver uma oportunidade, e ninguém sabe no decorrer do jogo, para que ele seja reintegrado, no caso de entrar e jogar, porque isso ele sabe fazer e sabe sair de situações difíceis, como provou em toda a sua longa carreira até agora. E o Luiz Lima, do Itatiaia, que está acompanhando a gente, mandou um abraço para o Dante. Queria que o Dante mandasse um abraço para ele, porque o Dante é o nosso abraçador oficial aqui. Ô, Luiz Lima, muito obrigado. Prazer em receber o seu abraço e tome aí de volta. E é bom que dessa distância, por causa do coronavírus, a gente vai se abraçando, matando a saudade de abraçar os amigos. E obrigado pela colocação. E eu continuo aguardando a participação de vocês que estão aí do outro lado da telinha. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco tem Vila Nova, tem Seleção Brasileira, tem o corte do Neymar e tem as eliminatórias que já aconteceram ontem. A Argentina já entrou em campo. Vamos saber tudo sobre esse jogo. Até depois do intervalo.